O silêncio na igreja era absoluto quando Márcia e André terminaram de contar a história deles. Lágrimas escorriam pelo rosto de várias pessoas na congregação. O pastor tinha razão. Aquele testemunho tocou algo profundo, porque praticamente todo mundo ali conhecia pelo menos um casal passando por aquilo, ou talvez estivesse vivendo aquilo na própria casa. Quando desceram do altar, algo inesperado aconteceu. 4 casais se aproximaram deles. Não foi combinado, não foi planejado. Um por um, começaram a compartilhar suas próprias crises matrimoniais. Um casal confessou que já tinha consulta marcada com um advogado de divórcio. Outro disse que mal se falavam havia semanas, limitando as conversas ao absolutamente necessário. Uma esposa, com a voz embargada, admitiu que já não sentia mais nada pelo marido, permanecendo no casamento apenas por causa dos filhos. Márcia e André ficaram sem saber exatamente o que dizer. Eles não eram terapeutas, não eram conselheiros matrimoniais. Eram apenas 2 pessoas que quase destruíram o próprio casamento e que, pela graça de Deus, conseguiram reconstruí-lo. E talvez fosse justamente isso que aqueles casais precisavam ouvir. Não teorias, não discursos prontos, mas a história real de pessoas comuns que chegaram ao fundo do poço e encontraram um caminho de volta. O pastor então sugeriu algo simples: a formação de um grupo. Nada formal, nada sofisticado, apenas casais dispostos a lutar pelos seus casamentos, se reunindo para conversar, orar e se apoiar. Márcia hesitou. A gente mal conseguiu salvar o nosso. Como vamos ajudar outros? André lembrou do bilhete. Deus usou um pedaço de papel para mudar nossa história. Quem somos nós para limitar o que ele pode usar? As reuniões começaram uma vez por mês. No início, apenas aqueles 4 casais. Depois vieram outros. E mais alguns. Em 6 meses, já eram 15 casais se encontrando regularmente. Não era terapia de grupo, não era aconselhamento formal. Era um espaço seguro, onde as pessoas podiam ser honestas sobre suas dores, sem medo de julgamento. Um desses casais, Rodrigo e Paula, estavam há apenas uma semana de assinar os papéis do divórcio quando ouviram o testemunho de Márcia e André. Paula contou depois que o que mais a tocou foi o bilhete. A ideia de que promessas feitas um dia ainda tinham valor. Eles decidiram tentar mais uma vez. Não foi fácil. Voltaram para a terapia, tiveram conversas duras e dolorosas, mas um ano depois, renovaram os votos matrimoniais. Márcia e André estavam lá na primeira fila, chorando de gratidão por terem feito parte daquela história. Outro casal, Fernando e Gustavo, viviam presos em brigas constantes. Qualquer assunto virava discussão. Participaram do grupo por 3 meses até começarem a notar mudanças reais. Fernanda disse que o ponto de virada foi quando Márcia compartilhou sobre a regra que ela e André criaram. Toda sexta-feira à noite era reservada só para eles. Parece simples, Fernanda disse, mas a gente tinha esquecido completamente de ter tempo juntos. Hoje, eles têm a própria tradição. Toda quinta-feira, depois que os filhos dormem, sentam no quintal e conversam sobre a semana. Apenas isso, e fez toda a diferença. Márcia e André também continuaram cuidando do próprio casamento, porque restauração não é um destino final, é uma jornada contínua. Ainda houve dias difíceis, discussões, momentos em que a tentação de voltar aos velhos padrões aparecia, mas agora eles tinham ferramentas que antes não tinham. Aprenderam a se comunicar melhor, a pedir perdão de verdade e a escolher o casamento todos os dias, não apenas uma vez no altar. O bilhete continuou preso na geladeira. Com o tempo, ficou mais amarelado, mais gasto, mas permaneceu ali, como um lembrete diário das promessas feitas e da graça de Deus que o sustentou, mesmo depois de quase tudo ter sido perdido. Os filhos, Lucas e Carolina, cresceram vendo aquele bilhete. E mais importante, cresceram vendo a transformação dos pais. Carolina, agora com 19 anos, começou a namorar. Um dia, perguntou a mãe, como a gente sabe
Quando vale a pena lutar por um relacionamento? Márcia pensou por um instante antes de responder. Quando os dois escolhem um ao outro, mesmo nos dias difíceis. Quando existe respeito, até na raiva. Quando há diálogo sincero e vontade de crescer juntos. Lucas, aos 21, disse algo que emocionou André. Pai, eu lembro da época em que vocês quase se separaram. Foi muito difícil, mas vendo vocês reconstruírem tudo, eu aprendi que amor de verdade dá trabalho. Não é só sentimento, é escolha diária. E isso é muito mais bonito do que qualquer conto de fadas. Hoje, 5 anos depois daquele domingo em que quase assinaram os papéis do divórcio, Márcia e André não têm um casamento perfeito, mas têm um casamento real, sólido, construído sobre honestidade, fé, comunicação e escolhas diárias. Eles não são mais os jovens ingênuos que acreditavam que o amor sozinho resolveria tudo. São duas pessoas maduras que aprenderam, muitas vezes na dor, que casamento exige esforço intencional. O grupo, que começou com 4 casais, hoje reúne mais de 50. Outras igrejas convidaram Márcia e André para compartilhar essa experiência. E eles sempre começam mostrando o bilhete. Isso quase foi tudo o que restou do nosso casamento, Márcia costuma dizer. Mas Deus pegou esse resto e construiu algo mais forte do que antes. André sempre complementa. Não estamos dizendo que todo casamento deve ser mantido a qualquer custo. Existem situações de abuso e perigo em que a separação é necessária. Mas quando há respeito, segurança e disposição sincera dos dois lados, vale a pena lutar. Porque do outro lado dessa luta, pode existir algo mais bonito do que você imagina. Esta história não é sobre um bilhete mágico. É sobre um Deus que usa coisas simples para nos lembrar das promessas que fizemos. É sobre coragem para ser vulnerável, admitir erros e pedir ajuda. Restauração é possível, mas exige tempo, trabalho, paciência e decisão diária de não desistir. Se você está assistindo e o seu casamento está em crise, saiba disso. A história de Márcia e André não é única, não é fácil, não acontece da noite para o dia, mas é possível. Talvez o seu bilhete seja uma foto, uma música, uma lembrança. Use isso como ponto de partida para uma conversa honesta e busque a Deus juntos. Se você não vive essa crise, mas conhece alguém que vive, compartilhe este vídeo. Às vezes, saber que outros sobreviveram é exatamente a esperança que alguém precisa para não desistir. Se essa história falou com você, se inscreva no canal e ative o sininho. Toda terça e sábado, às 19 horas, histórias reais como essa fortalecem a fé e lembram que Deus ainda age nas coisas simples da vida. Compartilhe este vídeo de verdade. Você pode ser a ponte entre o desespero de alguém e a esperança que essa pessoa precisa. E deixe nos comentários, você acredita que casamentos em crise podem ser restaurados? Ou, se já viveu algo assim, compartilhe seu testemunho. Ele pode mudar uma vida. No próximo vídeo, que vai ao ar no sábado, você vai conhecer a história de uma jovem que recebeu um diagnóstico de apenas 3 dias de vida. Mas Deus escreveu um final completamente diferente. Uma história de fé, milagre e esperança. Obrigado por assistir até o final. Que a história de Márcia e André te lembre que nunca é tarde para reconstruir. Deus se especializa em transformar pedaços quebrados em algo lindo. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus.